Olá, querido amigo, tudo bem com você? Que bom ter aqui você na nossa companhia, né? E ter você com a gente, mas eu também tenho o privilégio de estar aí na sua casa, na tela da sua TV, no seu celular, do seu computador, eu não sei onde você está assistindo, mas fico feliz de estar podendo participar junto com você, a gente interagir aqui pelas redes sociais, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, e assim a gente também compartilhar a palavra do Senhor e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Fico muito feliz. Você já tem acompanhado aí um bom tempo, né, a nossa série O Mistério da Profecia, estamos já no 5º tema, já vou explicar algumas novidades para você também, mas talvez você recebeu aí um convite, um link, e você está conectando com a gente aqui pela primeira vez, então seja bem-vindo você também, você é muito importante para Deus, importante para nós também, e tudo que está sendo feito aqui e foi criado, foi para poder compartilhar pelas ondas da internet, até você a palavra do Senhor. Então, fico muito feliz e seja muito bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Eu tenho aqui um recadinho muito importante, dos muitos que a gente já tem dado para você. Um deles é para você acessar o site minhadecisão.com, que todos os domingos a gente tem anunciado aqui, porque além de um formulário que está disponível lá para você preencher, onde a gente pode entrar em contato com você, se você deseja uma visita, um estudo bíblico, se você deseja se aprofundar mais no estudo da Bíblia, enfim, tem um formulário, é só você preencher lá. Mas temos uma outra novidade já no site, que anunciamos semana passada, que é os estudos bíblicos em PDF da série O Mistério da Profecia. Então você pode acessar lá também, baixar como um complemento do nosso estudo e preencher lá os temas, os assuntos, os estudos bíblicos, para que você possa aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor também. Mas hoje eu quero apresentar para você uma outra novidade que talvez vai pegar você um pouco de surpresa, não é? Mas a gente está fazendo esta série em forma de temporada. E exatamente hoje nós encerramos esse primeiro ciclo, a primeira temporada. Daqui a um tempo, fique ligado nas redes sociais, no Facebook, que já está aí no YouTube, nos comentários, onde você pode compartilhar o link. Nós vamos colocar ali para você, no YouTube também será colocado, enfim, nas redes sociais, para que você possa acompanhar a segunda temporada, a continuidade desta série. Talvez haverá uma mudança ou outra, uma delas, há uma grande probabilidade de que o canal mude, né? Não seja nesse canal, seja num outro, um novo canal, mas todos os vídeos que a gente já tem passado aqui e vivido junto com você, estarão disponíveis nesse novo canal também, e a transmissão será feita por esse novo canal. Haverá um novo pregador também, nessa segunda temporada, mas a mensagem continua a mesma, o mistério da profecia, para você continuar aprendendo da palavra do Senhor. Tá bom? Fico muito feliz, hoje encerramos esse primeiro ciclo, e a gente vai continuar logo mais, então fique ligado, porque você vai saber a data da segunda temporada do mistério da profecia. Beleza? O tema de hoje é um tema muito importante e eu queria aqui compartilhar já com você. Hoje nós vamos estudar um tema que se chama A Vida que Traz Esperança. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Jesus, uma continuidade do tema da semana passada. Mas eu não sei se você já ouviu falar sobre arqueologia. A arqueologia é uma ciência que estuda vestígios de civilizações antigas, né? E existe a arqueologia bíblica, para estudar aquilo que a Bíblia fala e comprovar na arqueologia se de fato existiu. Por muito tempo se duvidou de muitos lugares e nomes que a Bíblia apresentou, como se fossem mitos, porque não se tinha nenhuma descoberta arqueológica, não se sabia nada, apenas a única informação era a Bíblia, né? Só que descobertas arqueológicas conseguiram, nos últimos anos, nomear pelo menos 100 nomes de lugares e pessoas da Bíblia, para confirmar então que a Bíblia de fato estava falando a verdade. Quer um exemplo? O primeiro nome que se duvidou por muito tempo, se achou que era um mito, porque só a Bíblia citava, era o nome de Pilatos. Você lembra Pilatos? Pilatos, ele era aquele governador romano que julgou Jesus, né, e que teve um papel importante ali na hora da morte de Cristo. Esse governador, ele era desconhecido, a história não falava dele, Pilatos. Contudo, na cidade de Cesareia Marítima, no mar Mediterrâneo, foi descoberta uma pedra, uma rocha, que lá está escrito o nome dele, governador romano. É muito interessante isso, descobertas arqueológicas, trazendo luz à palavra do Senhor. Em 1992, por exemplo, foi publicado a incrível descoberta do túmulo da família de Caifás. Não sei se você já ouviu falar desse nome, mas Caifás, ele era o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. E por incrível que pareça, encontraram o túmulo. É uma arca de pedra onde estão os seus restos mortais, e foi descoberto. E está inscrito o nome de Caifás, sumo sacerdote judeu.
A descoberta também das ruínas de Babilônia, que Babilônia era uma cidade talvez mística, que era só dos contos e das histórias, mas se descobriu as ruínas de Babilônia, inscrições cuneiformes que constavam o nome, inclusive, de Nabucodonosor e Belsazar, 2 reis de Babilônia, né? E que a Bíblia cita e que nunca mais foram encontrados em outros lugares, e aí descobertas arqueológicas trouxeram luz a isso. Outro exemplo também são os escritos do Mar Morto. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, os inscritos mais antigos que se tinham eram muito recentes, inscritos da Bíblia, né? Escritos da Bíblia. Mas aí, quando um menino que estava pastoreando as cabras do seu pai, no deserto de Qumran, na região de Qumran, no Mar Morto, ele jogou uma pedra numa caverna e escutou um barulho de cerâmica quebrando. Então ele achou curioso aquilo, subiu na montanha, entrou na caverna e achou vários vasos cheios de inscrições, de pergaminhos, de rolos, de papiros. E então, quando estudiosos foram lá analisar o que era aquilo, eles perceberam que, dentre muitas coisas, a maioria delas eram porções da Bíblia. E aí eles dataram aquelas inscrições e eram cerca de 1.200 anos mais antigo do que a cópia mais antiga que se tinha até então. E sabe o que se descobriu? Que, ao comparar com os escritos mais novos, com esses escritos descobertos mais antigos, percebeu-se que a Bíblia era a mesma. Para você ter uma ideia, nesses escritos do Mar Morto, né, nessa descoberta arqueológica, havia um livro de Isaías, um pergaminho do livro de Isaías inteiro, e não havia mudança nenhuma. Isso significa que a credibilidade da Bíblia, ela sai fortalecida quando as escavações mostram com exatidão que o autor bíblico, que a Bíblia cita nomes de pessoas, lugares e eventos. A gente pode confiar na Bíblia. Sabe, na história do mundo conhecido, nós podemos identificar grandes líderes, pessoas que já passaram pelo mundo e transformaram o mundo ao seu redor e tiveram uma grande influência. Quer um exemplo? Confúcio, Sócrates ou Platão, também na filosofia grega, Mahatma Gandhi, que com certeza você já ouviu falar, Martin Luther King Jr., aquele pastor negro dos Estados Unidos que fez uma revolução, Madre Teresa de Calcutá, enfim, tantas pessoas, e existem muito mais, que eu poderia citar para você. E todos eles exerceram uma liderança que impactou gerações, impactou pessoas, jovens, mesmo você concordando ou não com essas pessoas, mas elas passaram e influenciaram o mundo ao seu redor. E eu poderia citar muitos outros nomes aqui, mas houve uma pessoa, houve alguém que transformou o mundo também, mas muito mais acima, muito mais além do que qualquer uma dessas pessoas que eu citei para você. E essa pessoa se chama Jesus. Ele fez a diferença incrível na vida de pessoas. Fez tanta diferença que dividiu a história em 2, antes de Cristo e depois de Cristo. E ele tem afetado a vida de cada um de nós até hoje. Sabe, tem um texto que foi escrito no século XIX, não tem um autor, ele é anônimo, mas se chama Uma Vida Solitária. E nesse texto cita a vida de Jesus de maneira incrível. E eu quero compartilhar com você, eu tenho uma cópiazinha desse texto e eu quero ler para você na íntegra. Mas observe que lindo esse texto a respeito da vida de Jesus. Diz assim: ele nasceu numa ilha ou numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos de idade. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, ele nunca visitou uma grande cidade, nunca viajou mais do que 160 quilômetros do lugar de onde nascera. Não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente nós associamos com grandes coisas, com grandeza. Tinha apenas 33 anos, quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram, ele foi entregue aos seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento que foi injusto. Ele foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam o seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, ele foi colocado num túmulo que era emprestado, pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram, e hoje ele permanece como personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados todos juntos, não tiveram sobre a vida dos homens neste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Quem foi Jesus? Há muitas pessoas que hoje concordam que talvez Jesus foi um bom homem, um grande homem, uma pessoa importante, mas nada mais do que isso.
Muitos reconhecem que Jesus de fato viveu, que ele não é um personagem mítico, mas ele de fato existiu, ele é um personagem histórico, mas que apenas o consideram como um mestre, um professor da moralidade, da ética, mas nada mais do que isso. Essa pergunta, quem é Jesus, ela não é nova e não surgiu dos nossos dias. Jesus mesmo estava preocupado com o que as pessoas pensavam a respeito dele, inclusive ele fez isso com os discípulos, e eu quero pedir para você agora abrir sua Bíblia, para a gente ler esse texto, está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13 a 15. Se você puder abrir sua Bíblia, é o nosso combinado, né? De você pegar ela no celular ou na sua Bíblia mesmo, ficar do seu ladinho, porque a gente vai abrir o texto bíblico para passear pela Bíblia e aprender algumas coisinhas mais aí, tá bom? Então, Mateus, no capítulo 16, do verso 13 a 15, diz assim, acompanhe comigo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus diz assim no verso 15, mas vocês, continuou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E aí respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante, né? Essa questão aqui é muito central, e desse tipo de pensamento a respeito de Jesus. Se Jesus não é divino, pensa comigo, se ele não é divino, então a sua oferta que ele dá de vida eterna, que a gente estudou no tema passado, no vídeo passado. Então se Jesus não é divino, então a sua oferta de vida eterna é apenas uma especulação. E aceitar ou não é apenas uma questão de opinião humana. Você pode aceitar, você pode não aceitar, porque não é real. Mas se Jesus Cristo de fato é divino, então a sua oferta de vida eterna ela é real. E aí significa que então rejeitar essa oferta é perder a eternidade. Você está entendendo? E isso de fato é muito sério. Então Jesus é divino, Jesus é humano. Quem você diz que Jesus é? Jesus já fez essa pergunta há muito tempo atrás. Sabe, o historiador judeu Flávio Joséfo, que eu já falei aqui em algum outro vídeo, ele era um judeu que trabalhou para os romanos e ele relatou com precisão o cerco dos romanos e a destruição de Jerusalém pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo. Esse mesmo Flávio Joséfo, que não era cristão, ele era um judeu convicto, ele escreveu o seguinte, abre aspas, agora havia acerca deste tempo, Jesus, homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois ele foi quem operou maravilhas, ele era o Cristo, ele surgiu a eles vivo novamente no terceiro dia, como haviam dito os divinos profetas, e 10.000 outras coisas maravilhosas a seu respeito. Fecha aspas. Esse texto foi escrito no 1º século. Esse homem não acreditava em Jesus como Messias, mas em seu relato histórico ele diz que Jesus era divino, que as pessoas acreditavam que ele era divino, que ele era o Messias, o Cristo, e que viveu depois do terceiro dia. Mas interessante que não é só as pessoas que diziam que Jesus era divino, o próprio Jesus Cristo dizia que ele era divino. Olha comigo no livro de João, capítulo 6, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Fica com a Bíblia aberta aí, para a gente poder ler, ok? João, capítulo 6, o verso 33 a 35, diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, então nos dá desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz que é o pão que vem do céu, eu sou o pão. Os discípulos perguntaram, Senhor, a gente quer esse pão que vem do céu. A gente quer comer desse pão, não ficar com fome nunca mais. Jesus disse, eu sou o pão. Mas olha o que diz João no capítulo 8, dá um pulinho, vira a página aí, capítulo 8, versos 58. Se você puder acompanhar aí. João 8, verso 58 diz assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No português não faz sentido, né? Eu sou, dizer eu sou. Geralmente a gente acompanha com outra palavra, eu sou um médico, eu sou um profissional, eu sou um estudante, enfim. Mas Jesus diz, eu sou. Por que ele cita isso? Primeiro porque Jesus ele faz uma referência ao Antigo Testamento, onde Deus se autodenominou para o povo dizendo, eu sou o que sou, o eu sou. Porque Jesus e Deus, ele não poderia, como a gente faz, quando alguém pergunta para você, diz assim, olha, quem é você? Eu sou o vizinho, eu sou o seu amigo de trabalho, eu sou a pessoa que senta contigo lá na faculdade, eu sou um médico, e a gente tenta encontrar alguma palavra que se relaciona com a gente para descrever quem somos nós. Mas como é que Deus vai
se comparar, se nada é comparável com Deus? Por que ele fala só o eu sou e não tem complemento? Sabe por quê? Porque Deus se compara com Ele mesmo. É a única referência do tamanho da sua grandiosidade. Sabe quem eu sou? Eu sou o que sou. Simples assim. E Jesus cita esse nome que Deus se autodenomina no Antigo Testamento. Jesus cita isso no Novo, dizendo, eu sou. Sabe aquele do Antigo Testamento? O Deus, eu sou? Sou eu. É isso que Jesus está falando. Sabe, as evidências arqueológicas, históricas também, e as próprias declarações de Jesus são muito claras a respeito da sua divindade. No entanto, eu quero apresentar para você aqui uma outra linha de evidência que revela a verdade sobre Jesus e sobre quem Ele era, que é a evidência profética, a evidência da palavra do Senhor. Sabe, centenas de anos antes de Jesus nascer, os antigos profetas bíblicos, eles já predisseram coisas extraordinárias e que foram cumpridas na vida de Jesus e na vida de seu ministério. Quer ver um exemplo? O profeta Miqueias predisse, por exemplo, o local que Jesus ia nascer. Miqueias capítulo 5, verso 2, se você puder acompanhar na sua Bíblia aí. Miqueias capítulo 5, verso 2. Encontre aí na sua Bíblia. Miqueias 5, 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, aquele que irá reinar o Israel, que é eterno, que é desde os dias da eternidade, diz que ele surgiria em Belém. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque os pais de Jesus, eles não moravam em Belém, eles moravam em Nazaré, é outra cidade, e ficava mais ou menos 150 quilômetros ao norte de Belém. Aí eu pergunto para você, qual é a probabilidade de que uma mulher que estava grávida, já no final da gestação, fizesse uma viagem de 150 quilômetros, montada num jumentinho, pensa a demora desse negócio, chacoalhando ali, só para ir numa outra cidade para o bebê nascer? Mas foi exatamente isso que Maria fez. E isso se cumpriu exatamente na profecia de Miqueias, que foi dada cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Outra profecia que a gente poderia citar aqui para você é a profecia do nascimento virginal de Jesus. Acompanhe o livro de Isaías junto comigo. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, o livro de Isaías nos traz exatamente isso. Capítulo 7. Isaías, o capítulo 7. Você conseguiu encontrar aí? 7, verso 14 diz assim, na minha Bíblia, acompanhe na sua. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, o seguinte, como a profecia nos apresenta, uma mulher virgem pode ter um filho. É impossível, mas a profecia diz que isso acontecer. E de fato, Maria, a Virgem Maria, o nascimento virginal, o que isso significa? Jesus nasceu de uma mulher que era virgem, sem ter relação íntima com seu esposo. E Jesus nasce dessa maneira, de maneira miraculosa, através da atuação do poder do Espírito Santo. A profecia antiga, do Antigo Testamento, muitos séculos antes, já havia anunciado a maneira como Jesus nasceria. Ainda em Isaías, nós temos uma outra profecia também que explica o propósito da vida e morte de Jesus. Acompanhe comigo o livro de Isaías, capítulo 53. A gente já está entendendo um pouco a cidade que Jesus nasceu, o modo que Jesus nasceu, mas também o livro de Isaías apresenta a forma como o ministério de Jesus aconteceria no dia a dia. Isaías capítulo 53, o versos 5 e 6, explica um pouco da morte de Jesus e seu sofrimento. Diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe, essa profecia diz que Jesus deveria sofrer por nossos pecados. E justamente por causa disso, muitas pessoas disseram que esse texto aqui foi escrito depois que Jesus veio. Porque ele foi incluído no livro de Isaías, que originalmente não havia escrito isso aqui. Foi colocado depois. Depois que Jesus nasceu, depois que passou tudo que passou com Cristo, então eles escreveram e encaixaram lá no meio do texto de Isaías. Mas esse questionamento, que por muito tempo se perpetuou, mais tarde se mostrou sem fundamento. Sabe por quê? Porque exatamente, lembra dos manuscritos do Mar Morto que eu falei para você no começo? Em Qumran, foi encontrado um rolo quase inteiro do livro de Isaías. E adivinha o que estava escrito nesse rolo?
Exatamente esse texto que você viu. E esse texto foi datado de 600 anos antes de Cristo. E ele já estava dizendo o modo como Jesus morreria. Enfim, outra profecia também de Isaías fala sobre o objetivo do seu ministério, da sua vida. Isaías capítulo 61. Você está em 53, só viram umas páginas aí. Isaías 61, o verso 1 e 2 diz assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Mais tarde, Jesus lê esse trecho do livro de Isaías, dizendo, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir? Tem tantas profecias no Antigo Testamento que falam a respeito de Cristo. Os profetas bíblicos, por exemplo, predisseram, lá no livro de Zacarias, capítulo 11, verso 12, que Jesus seria traído por 30 moedas de prata, e foi exatamente isso que o Novo Testamento revela, que Judas, ao trair Jesus, recebeu 30 moedas de prata, e depois foi usado, quando ele devolveu essas moedas, foi usado para comprar um campo do oleiro. É muito interessante que a Bíblia nos apresenta a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Jesus apresentou um maravilhoso sistema para nós de ética. Ele ensinou muito para nós do que é o viver correto. Mas Jesus é muito mais do que um filósofo. Jesus ele foi um exemplo de moralidade para a gente também. Mas ele é muito mais do que um grande exemplo de vida. Jesus ensina a verdade sobre Deus de um modo que ninguém mais conseguia. Mas ele é muito mais do que um teólogo. Jesus ele é o nosso Salvador, porque ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele é o nosso restaurador, porque Ele veio curar nosso coração quebrado, restaurar vidas que estão arruinadas. E talvez eu esteja falando para alguém agora que está se sentindo assim. Jesus não é só esse professor maravilhoso, esse teólogo, mas Jesus é aquele que salva você, que tira você do poço de lama, que você que está se sentindo quebrado restaura você. Esse é o nosso Senhor Jesus. Sabe, eu conheci muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas. Visitei muitas pessoas em hospitais, em enterros e funerais, enfim. Muitas pessoas eu conheci que sofrem. Como, por exemplo, certa vez eu conheci um jovem casal, que eles estavam tendo o sonho de formar família, e ela ficou grávida de gêmeos, olha só, 2 meninos de uma vez só. E passou por todo o processo de gestação, estavam felizes da vida. O rapaz estava voltando para a igreja, a moça estava conhecendo a Bíblia pela primeira vez, estavam felizes com todos os sonhos, quando de repente, no parto, os bebês nascem com dificuldade e o primeiro irmãozinho gêmeo morreu. Eu fiz o funeral dessa criança, nunca tinha feito, um caixãozinho desse tamanho. Fiz o funeral. 2 dias depois eu fiz o funeral do segundo filho. E eu enterrei um do ladinho do outro no cemitério. Conheci muitas pessoas que sofrem. Eu conheci certa vez uma mãe que tinha um filho jovem já, que foi criado na igreja, na educação cristã. Ela sempre levava, incentivava, motivava esse filho para poder crescer no caminho do Senhor. Até que esse menino, por causa das drogas e por causa da influência dos amigos, abandonou a igreja e foi viver no mundão aí. Até que nessas amizades que não são tão boas assim, estavam bêbados, usaram drogas, e aí houve uma briga. E aí uma das pessoas que estavam envolvidas na briga ali deu uma facada nas costas dele. E o menino ficou paralítico. Eu visitei ele na sua casa. E ele falava assim, pastor, ora para mim por um milagre. Só que o médico falou assim, olha, não tem milagre, foi cortado completamente o acesso de passar informações do sistema nervoso para as pernas, ele vai ficar paralítico para sempre. E eu conheci uma mãe que estava desolada por causa disso. Eu conheci também um homem que ficou desolado porque a sua vida desmoronou quando sua esposa, simplesmente, por nenhum motivo, que fosse briga ou adultério, qualquer coisa, simplesmente pegou suas malas e falou assim, eu não quero mais, vou embora. E o homem ficou desolado. Eu conheço muitas pessoas que sofreram, e sabe, cada um de nós temos a nossa parcela de sofrimento, todos nós temos nossa parcela de sofrimento. Só que, sabe o que é confortador saber? É que Jesus, Ele não é só um professor, Ele não é só um mestre da moral, mas Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador, é aquele que nos perdoa, é aquele que perdoa nosso passado, é aquele que nos dá poder para vivermos o futuro. É aquele que cuida de nós, que sara a nossa dor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele vai voltar em breve. Esse é Jesus, e é muito confortador saber que Ele é mais do que um professor. Ele é o nosso Salvador, Ele que cuida de você. Isaías capítulo 42, verso 7, traz uma outra ótica também. Eu queria abrir a Bíblia junto com você. Se você puder ir, Isaías capítulo 42, o verso 7, diz assim, Jesus veio para abrir, Deus veio para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas.
Sabe, não há cegueira que se compare à escuridão espiritual que reina na vida de milhões de pessoas hoje. E talvez você chegou de alguma maneira aqui, quem sabe caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, e você está se sentindo numa escuridão espiritual profunda. Não há prisão que se compare, pode ser a penitenciária que for, mas não há prisão que se compare com as cadeias do pecado e sofrimento que atinge o mundo todo. Porque ninguém consegue se livrar da morte, ninguém consegue se livrar do sofrimento, ninguém consegue se livrar da dor. Com o que você está lutando agora mesmo? O que está aprisionando você? O que tem mantido você acorrentado? O que está impedindo você de enxergar claramente? Sabe, Jesus, o nosso Salvador, o Cristo que está vivo, Ele quer libertar você, dar colírio para os seus olhos, para que você possa enxergá-lo de uma maneira profunda na sua vida. Nós vimos aqui que a história, a arqueologia, as próprias declarações de Jesus, as próprias profecias bíblicas apontam para Cristo como uma pessoa acima de todos os seres humanos. Ele está longe da comparação com os seres humanos, acima de grandes filósofos e grandes heróis da história. Mas o que na realidade coloca Jesus num patamar muito acima disso, muito maior do que isso, é a sua ressurreição. É isso que torna Cristo diferente. A ressurreição de Jesus é a comprovação suprema da identidade de Jesus como Deus, da identidade divina de Jesus. O fato de Jesus ter ressuscitado, meu amigo e minha amiga, é a garantia de que a morte não é mais para sempre. É a nossa certeza de que Ele tem em suas mãos a chave que um dia vai abrir a sepultura e libertar todos os mortos, todos os cativos que estão mantidos na prisão da morte. Quer comprovar isso na Bíblia? Abra comigo Apocalipse, capítulo 1, o verso 18. Lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse 1, o verso 18. E o texto diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é a maior libertação, a mais grandiosa de todas as liberdades que Deus poderia nos dar, a libertação do pecado e a libertação da morte, e Jesus tem as chaves que podem nos libertar. Sabe, interessante que se a gente consegue entender que Cristo está num patamar diferente de todos os seres humanos por causa da sua ressurreição, temos que entender um pouquinho das evidências da ressurreição. Muita gente duvida. Será que Jesus de fato ressuscitou? Eu nunca vi uma pessoa ressuscitar. Como isso pode ser real? Isso é uma lenda que foi contada há 2000 anos e que hoje se perpetua nas igrejas e muita gente ganha dinheiro em cima disso. Será? Sabe, existem muitas evidências bíblicas a respeito do que a gente pode entender como uma prova e uma evidência da ressurreição de Jesus. Sabe uma primeira evidência que eu consigo encontrar? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 6, você não precisa abrir agora, depois você compara aí em casa, mas 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, foi um dos primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, aliás, a serem escritos, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi escrito, o livro é datado aproximadamente do ano 56 depois de Cristo. Jesus morreu, segundo a história, no ano 31. E no ano 56, cerca de 18, 19 anos depois, Paulo escreve o livro de 1 Coríntios, um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. E exatamente nesse texto é dito que mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição. Pessoas que viram Jesus ressuscitado andando entre as pessoas, antes de ir para o céu. 500 pessoas, não era um, não eram os 12, eram mais de 500. Isso significa que se tinha pessoas, quando Paulo escreveu esse texto, tinha pessoas que duvidavam da ressurreição de Jesus, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, você duvida do que eu estou falando? É só conversar, tem mais de 500 pessoas que viram e podem confirmar essa história para você. Não é uma história que foi escrita, essas pessoas estão vivas, é só conversar com elas. Seria muita testemunha para poder ignorar a evidência de que Jesus havia ressuscitado, não é verdade? Jesus também, outra evidência que podemos encontrar na palavra do Senhor, é que Jesus morreu, de fato, a história mostra, prova isso, e ele foi publicamente colocado numa sepultura. Isso não era fato que o pessoal escondia, não havia intenção de se esconder essa informação. Jesus de fato morreu e Jesus de fato foi colocado dentro de um túmulo. E uma pedra descoberta no ano de 1930, é muito interessante, que essa pedra descobriu lá na cidade de Nazaré, e hoje essa pedra está no Museu do Louvre, lá na França. E essa pedra menciona um decreto de um dos Césares, imperadores romanos, estipulando que nenhum corpo deveria ser retirado do túmulo por questões políticas, por assuntos políticos e pessoais. Essa, quem sabe, é uma das grandes evidências fora da Bíblia de que havia um burburinho
de uma situação que começou a incomodar o império por causa do roubo de um corpo. Como é que esse corpo sumiu? Não é? Mas daí você pode pensar assim, pastor, mas o corpo sumiu, então quer dizer que roubaram o corpo, não que Jesus ressuscitou? Pode ser, mas olha que interessante. Se de fato os discípulos tivessem inventado essa história, pensa comigo, se os discípulos tivessem inventado essa história, por quanto tempo você acha que eles iam conseguir manter esse segredo? De que Jesus estava vivo na realidade, morto na realidade, e eles esconderam o corpo. Quanto tempo você acha que eles iam segurar esse segredo? Sabendo que, já disseram uma vez um ditado para mim, assim, se você quer manter um segredo entre 3 pessoas, só matando um, né? Como é que com muitas pessoas eles iam conseguir segurar esse segredo? E acima de tudo, sabe que tem um agravante aqui? Com o risco de morte. Eles estavam sendo ameaçados de morte por causa dessa história de uma ressurreição, que era algo incomum. O natural seria pensar que havia uma vida além da morte, mas não ressurreição, isso não era um assunto comum. Por que eles falariam um assunto que não era comum? É porque provavelmente era verdade, não é? E esse ponto é muito interessante. Se fosse a realidade que os discípulos tivessem escondido o corpo, roubado o corpo, isso não ia explicar a multidão de discípulos, além dos 12, talvez mais desses 500 que foram testemunhas oculares de Cristo ressuscitado, que estavam dispostos a morrer do que negar essa história. Simplesmente, se eu tivesse contado uma história da carochinha por aí, e tivesse me ameaçado de morte, eu tinha já contado a verdade. Falei, olha, é mentira, é uma brincadeira. Mas os discípulos não só estiveram dispostos a morrer, como de fato morreram. Muita gente sofreu, foi mártir, por carregar a história de que Jesus ressuscitou. Por que eles chegaram até esse ponto de morrer por uma história que fosse uma mentira? Será que não é de fato porque Jesus ressuscitou mesmo? Então a gente pode encontrar muitas evidências. Uma outra situação também que a gente pode tentar entender é sobre um mito. Quanto tempo leva para um mito se formar? Sabe, uma história que não é real, que ela é uma história que talvez ela tenha um pouquinho de realidade, mas ela é exagerada para poder criar esse mito heróico, um personagem poderoso. Quanto tempo leva? Estudiosos e pesquisadores dizem que pelo menos 2 gerações precisam passar para que um mito se estabeleça. Pelo menos a geração original, que estava vivo e acompanhando a pessoa da qual você quer tornar ela um mito. Só que como é que eles iam tornar Jesus um mito? Olha, ressuscitou, e todo mundo acredita, mesmo ninguém vendo, com apenas 19 anos da existência, sendo que todo mundo que viveu com Jesus, que viu, estava ali vivo ainda. É muito cedo para um mito se formar. Outro detalhe também importante, sabe o que é? A Bíblia diz que as primeiras pessoas que viram o túmulo vazio e que daí falaram que Jesus havia ressuscitado, foram mulheres. Pastor, qual é o problema? É que no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, no primeiro século, no contexto judaico, as mulheres elas não tinham voz, como hoje se tem. As mulheres elas não tinham influência. Era dito que bendito é o homem que tem um filho, maldito é o homem que tem uma filha. As mulheres elas eram apenas as donas de casa, que faziam filhos, que tinham filhos para poder aumentar famílias, mas nada mais que isso. Elas não tinham poder, não tinham influência, não tinham nada. Não tinham nem credibilidade numa questão de negócios, de juízo, ou como testemunha de um julgamento. Quem foram as pessoas que viram primeiro Jesus ressuscitado? Foram mulheres. Se os discípulos, de fato, tinham a intenção de criar um mito e morrer em nome desse mito, a primeira coisa que eles iam fazer era botar um homem para corroborar a ideia de que Jesus havia ressuscitado, mas não uma mulher. Porque a primeira coisa que ia acontecer ao contar isso para as outras pessoas é que elas não iam acreditar, porque o testemunho delas não era válido. Mas por que eles insistiram em colocar em seu livro uma mulher para citar que foi a primeira que viu Jesus? Será que porque não era verdade? Existem muitas evidências, e você pode agora, nesse nosso estudo aqui, ter até entendido esse acontecimento da ressurreição de Jesus, pode até ter acreditado nisso, você pode ter entendido as evidências que a gente apresentou para você, que claro, eu estou falando aqui muito rápido para você. Evidências na arqueologia, na história, na Bíblia, nas profecias, apontando Jesus como Messias, o verdadeiro Filho de Deus, divino. Mas sabe que entender isso não é suficiente. Acreditar meramente por acreditar não faz disso uma fé verdadeira. O apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, ele diz que fé sem compromisso é tolice, é perda de tempo. Acompanhe comigo o livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, o verso 19. Olha o que diz lá o livro de Tiago, capítulo 2, o verso 19. É muito interessante e é um texto forte, um texto muito forte. 2, verso 19, diz assim na minha Bíblia: crês tu que Deus é um só? Pois bem, você faz bem. Até os demônios creem e eles tremem.
Se fosse suficiente apenas crer em Jesus, isto é, reconhecer que, de uma maneira intelectual, que Jesus existe, que Jesus está vivo, isso você não faz muito mais do que os demônios já fazem. E se fosse suficiente só crer, os demônios também creem, a Bíblia diz. Tiago diz que os demônios também creem. Então os demônios deveriam estar salvos, porque eles creem em Cristo. Mas só crer não é suficiente. Você tem que fazer aquilo que os demônios não fazem, que os anjos caídos, que Satanás trouxe lá do céu, que ele conseguiu enganar, você tem que fazer mais do que eles fazem. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a fé verdadeira, ela envolve um compromisso com Jesus. Uma decisão consciente de servir a Deus, de obedecer a Deus, de fazer dele o número 1 da sua vida, de dar a ele o primeiro lugar da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus planos, considerar Jesus em todos os planos da sua vida. Essa é a decisão que você precisa tomar. E é a decisão de se identificar publicamente como um cristão, não ser um cristão do serviço secreto, né? Que você se esconde para ninguém descobrir que você é cristão, não. É você se identificar com Cristo publicamente. É você viver uma vida que mostre para quem está ao seu redor, no trabalho, em casa, nos vizinhos, que você pertence a Jesus. Isso é o que os demônios não fazem. Se você tomar essa decisão, Jesus ele vai responder para você. E sabe de que modo ele vai dizer? Está lá no livro de João, capítulo 6. O Evangelho de João. Quero ler com você. João capítulo 6, o verso 37. E diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você tomar essa decisão, querido amigo, querida amiga, de tornar Jesus a primeira pessoa da sua vida, reconhecê-lo como divino, mas não só crer, mas fazer um compromisso com Ele, Jesus vai dizer assim, ó, de modo nenhum aquele que vem a mim eu vou lançar fora. Eu quero contar uma história para você, muito, muito bonita e que mexeu muito comigo. Não sei se você já ouviu falar, mas há um evangelista chamado Mark Finley, um pastor, que ele fez uma campanha evangelística muitos anos atrás, na cidade de Moscou, na Rússia. E ele lá fazendo as pregações todas as noites, muitas pessoas indo para o salão onde eles estavam pregando lá. E uma das noites, uma senhora idosa apareceu no final lá e disse assim, pastor Mark Finley, eu gostaria que o senhor almoçasse na minha casa amanhã, no outro dia. O pastor Mark Finley agradeceu e prontamente aceitou o convite. No outro dia ele levou sua esposa para lá. Ele entrou no apartamento dela, um apartamento muito simples. E ele ficou encantado com a paixão que aquela mulher tinha por Jesus Cristo. O compromisso que ela tinha por Jesus Cristo. E eles começaram a conversar sobre a vida cristã, sobre como Jesus nos ajuda em tempos difíceis. Até que uma certa altura da conversa, o pastor Mark Finley disse para aquela senhora e perguntou, né? Me conte um pouquinho da sua vida, da sua história e um momento difícil que você enfrentou como família no período do comunismo aqui em Moscou, aqui na Rússia. No período da União Soviética, né? Quando ainda estava fechada no comunismo. E aí naquele momento aquela senhora embargou a voz. Os olhos já começaram a ficar marejados de lágrimas. E ela disse assim, pastor Mark Finley, eu vou contar uma história para você. Eu tenho 2 filhas. E naquela época, a minha filha mais nova tinha 9 anos e a mais velha tinha 11. E eu tenho uma paixão por Jesus e eu queria passar essa paixão para elas também. Todas as noites a gente lia a Bíblia. Eu cantava louvores a Jesus junto com elas. Mas mal eu sabia, pastor, que acima, no apartamento de cima onde eu morava, havia um informante, um espião da KGB. E então uma certa noite eles bateram com força na porta da minha casa. Eles abriram bruscamente, entraram na minha casa, invadiram, me zombaram de mim, me maltrataram. E aí eles pegaram a minha filha mais nova, de 9 anos, e levaram junto com eles. E eles disseram para mim o seguinte, olha, vou levar sua filha mais nova, e nós vamos levar ela para um outro lugar onde ela pode ser educada de uma maneira melhor do que você está educando. E olha, pare de falar desse Jesus aqui. Porque se você continuar fazendo isso, eu vou levar outra filha mais velha. E você vai ficar sem filhos. Aí aquela mulher disse para o pastor Mark, hoje fazem 28 anos que desde então eu não vi minha filha mais. Eu não sei como é que ela está. Meu coração está apertado. Mas no meio das lágrimas ela olha para o pastor Mark Finley e com um sorriso ela diz assim, olha, pastor, mas eu quero dizer uma coisa muito importante para o pastor. Deus me sustentou durante todo esse período. Minha vida estava arrebentada, meu coração estava machucado, estava desgraçada a minha vida e essa situação me incomodou demais, mas Jesus me sustentou, Jesus cuidou de mim, Jesus me deu paz por saber, e eu tenho certeza disso, ela disse, que a minha filha está sendo cuidada por Jesus.
Todas as noites, durante 28 anos, eu tenho orado para que Jesus abrace minha filha onde ela estiver, e eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar ela de novo. Meu amigo e minha amiga, esse é o poder do Evangelho. Ninguém mais, dos personagens importantes da história, somente Jesus é que pode verdadeiramente libertar os cativos. Somente Jesus pode nos dar uma esperança, nos dar um futuro. Sabe aquela perguntinha que eu fiz no começo para você, no início do nosso estudo? Que Jesus fez aos seus discípulos? Vamos lembrar? Mateus capítulo 16. Abra lá. Mateus capítulo 16, verso 13 a 15. Jesus fez uma pergunta muito importante para os discípulos. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Jesus disse, continuou ele: quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta. E sabe por que Jesus fez essa pergunta? Jesus fez uma pergunta exatamente num contexto histórico do primeiro século, quando estavam sobrando templos, ídolos pagãos. Foi quando Jesus perguntou aos seus discípulos: ok, quem vocês dizem que eu sou? Inclusive no monte onde Jesus estava com os discípulos, quando ele fez essa pergunta, era um monte onde havia um templo pagão. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, ó, tá vendo? Ali tem um templo, ali tem idólatras, ali tem outro templo, ali tem um templo pagão, aqui. Nós estamos rodeados de paganismo e divindades. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Olha a resposta de Pedro no verso 16. Respondeu Simão Pedro, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu amigo, agora é a sua vez de responder essa pergunta a respeito de Jesus. Você vai estender a sua mão aceitando esse precioso presente que é a pessoa de Cristo na sua vida? Você gostaria de assumir esse compromisso agora mesmo junto com Jesus? Eu acredito profundamente que essa decisão que você precisa tomar hoje vai fazer uma diferença, não só hoje, mas por toda a sua vida, e vai se estender por toda a eternidade também. Entretanto, essa pergunta deve fazer mais do que trazer você para Cristo. Deixe que essa pergunta faça você também trazer outros para Cristo também. Talvez você que está me assistindo agora, você precise receber Cristo no seu coração e responder essa pergunta que está confrontando a gente: quem é Jesus para você? Talvez você que está me assistindo precise responder essa pergunta primeiro. Mas talvez aí, você que já aceitou Jesus no seu coração, e você aí que está me ouvindo, que já aceitou Jesus, mas que hoje está dando estudos bíblicos, você que dá testemunho da sua fé, você que é ativo na sua igreja, não importa se é na igreja adventista como a gente está hoje ou qualquer outra igreja, parabéns para você. Mas por que você faz todas essas coisas na igreja, dá testemunho, dá estudo bíblico? Por quê? Você faz essas coisas com o objetivo de você incluir a verdade da palavra de Deus na vida de outras pessoas? De você entuchar a Bíblia na goela abaixo na vida de outras pessoas? É por isso? Esse é o objetivo? Não se esqueça do que Jesus disse certa vez no livro de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus diz que Ele é a verdade. Você quer passar a verdade para outros? Não só entuxa a Bíblia goela abaixo, leve a pessoa de Cristo para essa pessoa. A primeira meta do nosso serviço que a gente tem como cristãos, para você que já tem Jesus no seu coração, não é só transmitir conhecimento, meu amigo, minha amiga. Não é só tirar dúvidas, não é só treinar pessoas para viver de um modo assim que agrada a Deus. Pelo contrário, é para a gente trazer os perdidos espiritualmente para um relacionamento íntimo com Jesus, pessoal com Jesus, e não com Jesus que está morto, mas um Jesus que ressuscitou, um Jesus que está vivo. Se você ainda não é íntimo de Jesus, busque Jesus em sua palavra, dobre seus joelhos e ore todo dia até que você e Deus sejam amigos íntimos. Mas se você já conhece Jesus como seu Salvador e Senhor, seu objetivo deve ser exaltá-lo de uma forma que o seu amor por Jesus resplandeça pelas pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, em casa, com os vizinhos, não importa por onde você vá, você tem que ser o perfume de Cristo onde você for. Como o famoso pregador John Wesley disse certa vez: incendeie-se para Deus e as pessoas virão assistir você queimar. Incendeie-se por Jesus. Sabe, a Bíblia responde essa pergunta que Jesus fez, dizendo: quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Deus encarnado, Ele é a semente prometida, Ele é o Santo de Israel, Jesus é a consolação do povo, Ele é o servo do Senhor, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a água da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é o lírio do vale, Ele é a rosa de Saron, Ele é a estrela da manhã, Jesus é o desejado de todas as nações.
Jesus é o Pai da eternidade, Jesus é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é a pedra de esquina, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é a pedra, Ele é o único fundamento, Ele é o grande eu sou, como diz no Antigo Testamento. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, a Bíblia nos diz isso, Ele é o nosso resgatador. Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é Cristo. Esse é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa pergunta é a pergunta mais importante de toda a sua vida, e a maneira como você vai responder a essa pergunta vai definir seu destino eterno. Por isso estou confrontando. Mais cedo ou mais tarde, talvez nesse vídeo, ou talvez numa outra situação, você será confrontado e você será obrigado a responder essa pergunta: quem é Jesus para você? E você terá que responder. Você pode dizer: não, Jesus é um simples homem, importante homem da história, um homem que ensinou muitas lições, mas apenas um homem. Ou você pode dizer como Pedro: Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você?